pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. O vídeo de hoje é para falar sobre essas canetas recém-lançadas. São todas canetas do tipo brush. E se você gosta do assunto papelaria, materiais para colorir, materiais para lettering, você pode me acompanhar aqui pelo canal ou também lá no Instagram Cores da Joaninha, que é uma rede social que eu estou presente diariamente conversando com vocês. Faber-Castell lançou um kit com 10 cores, New Pen lançou o kit de 6 tons pastel e a Cis lançou um kit com 6 tons metálicos. Caneta do tipo brush tem uma pontinha que lembra muito um pincel. Ela é usada para colorir, mas também é muito utilizada para brush lettering. Brush lettering é uma modalidade de lettering onde a letra é desenhada com dois traços, o fino e o grosso. E essa caneta é ideal para isso, porque ela consegue fazer duas espessuras de traço, uma espessura fina e uma espessura grossa. Todos os 3 kits foram apresentados nessa embalagem plástica e eu confesso que eu fico muito triste com essas empresas que ainda fazem produtos em embalagem plástica. Sabendo o dano que isso traz para a natureza, o quanto o plástico demora para se decompor, eu não sei porque ainda se insiste nesse tipo de embalagem, porque não troca a embalagem de canetas para embalagem de papelão, já que o produto não é um produto frágil, não quebraria se estivesse numa embalagem de papelão, então fico bem descontente com esse formato de embalagem. Além do meu descontentamento por conta do dano com a natureza, também falo do formato da embalagem. Faber-Castell fez nesse formato de abre e fecha, a Cis também fez nesse formato de abre e fecha, que eu acho completamente ruim de utilizar, não acho nem um pouco funcional. A New Pen fez esse formato de estojinho com a aba, que eu acho que ainda fica um pouquinho mais usável, né? Porque a gente consegue apoiar na mesa, puxa as canetinhas, ok. Mas ainda acho que o ideal era sim uma embalagem de papelão. Com relação ao preço, o kit da Faber-Castell, 10 canetas, média de R$60, então R$6 cada caneta. O kit da Cis, 6 canetas por uma média de R$60, então média de R$10 cada caneta. E o kitzinho da New Pen, uma média de R$35 com 6 canetas. Então aí uma média de R$6 cada caneta, aproximadamente. Acho o preço da Faber e da New Pen muito bacana, principalmente para quem está iniciando, porque no início do exercício de brush lettering a gente acaba danificando muito as canetas, porque a gente não tem firmeza, não tem segurança na mão. Eu sou iniciante na prática de brush lettering, então danifico com mais frequência as canetas, então é legal ter umas canetas com valor um pouquinho mais baixo para a gente fazer esses testes. Acredito que a da Cis tenha um valor um pouquinho mais elevado por ser uma caneta em tons metálicos, ela não é a base d'água e diz na embalagem que ela é para uso também profissional. Já a Faber-Castell e New Pen são a base da água. A New Pen diz também que pode ser utilizada para um uso profissional, já a Faber-Castell não faz nenhuma menção na embalagem sobre o uso dela, então acredito que seja uma canetinha aí mais para uso escolar e artístico. Vou fazer a amostra de cores nesses 2 tipos de papel, no meu caderninho de amostras, que já é conhecido de outros vídeos aqui do canal, e peguei esse bloquinho em papel preto, porque eu quero testar as canetas em tons metálicos no papel escuro, para ver como é que fica. A Cis não diz que elas podem ser usadas em papel escuro, mas eu quero também fazer esse teste. A amostra de cores finalizada, começo falando desse kitzinho aqui da Cis em tons metálicos. Gostei muito da paleta de cores, mas a minha opinião é que a metálica eu diria que é apenas o prateado e o dourado, que tem realmente um efeito aí mais metálico. Eu acho que as outras cores têm um efeito mais perolado. O azul também eu vejo um pouco de brilho, eu não sei como que tá aparecendo aí no vídeo pra vocês, né? Mas eu entendo que somente o prata e o dourado tem esse efeito mais metálico, mas achei lindíssimas cores e fiz a testagem no papel preto e elas se comportaram super bem. Olha que bonitas que elas ficaram nesse papel preto, as cores ficaram bem vivas, aparecem bastante, então é uma excelente opção para quem gosta de trabalhar com papel escuro, tá aprovado.
Kit da Faber-Castell com 10 cores. Já começo aí fazendo uma reclamação sobre a quantidade de cores. Já que fizeram com 10, gente, por que não aproveitar e já fizeram com 12? Pra mim seria o kit ideal. Poderia vir o cinza, que eu tô sentindo muita falta. Eu gosto muito de usar o cinza para fazer sombra no brush lettering e também a falta do azul marinho, que é a minha cor preferida, eu não podia deixar de fazer essa reclamação. Mas tirando isso, as cores estão bem vivas, bem bonitas, eu acho que a Faber-Castell acertou na escolha das cores para esse kitzinho aqui. Amostra de cores da New Pen Tons Pastel. Discordo que sejam tons pastel. Para mim são tons claros, mas não são pastel. Para ser pastel eu penso que tinha que ser mais suave, né? Eu vejo aqui um rosa claro, um laranja claro. Esse amarelo para mim ele é amarelo, verde claro, azul claro e um tom de lilás. Mas acho que ainda não chegamos no tom pastel. Mas gostei muito das cores, acho que a paleta de cores tá bem bonita para um kitzinho de 6 cores, ok, tem aí uma gama de cores bem representada. Então acho que nesse sentido a New Pen acertou, as cores são bem vivas, ficam bonitas impressas no papel. Então na minha opinião tá aprovado. Vou agora fazer a testagem dessas canetas em papéis de diferentes gramaturas para a gente ver qual é a transferência para o verso da folha e como que eles se comportam em papéis de gramaturas variadas. Primeira folha que eu fiz a testagem foi folha de caderno comum, é uma folhinha de 56 gramas, então aqui usei todas as canetas, fui escrevendo letras, vamos ver como é que ficou o verso da folha. Então o que a gente pode ver aqui, ó? Caneta Cis Metallic transferiu, caneta Faber-Castell houve transferência e a New Pen transferiu, mas em menor quantidade. Noto também que o prateado e o dourado praticamente não houve nenhuma transferência nas canetas da Cis. Os outros tons transferiram bem mais e Faber-Castell não salvou nenhum tom. Todos os tons transferiram bastante. Mas considerando que essa folha é bem fininha, uma folha de 56 gramas, eu acho que tá muito ok essa transferência. Porque a prática do brush lettering, a gente força muito a caneta contra o papel na hora de fazer o traço grosso. Então, essas canetas são novas, elas estão ainda com a tinta bem viva, então é bem natural que tenha acontecido essa transferência, porque eu realmente pressionei com vontade a caneta contra o papel. Folha sulfite de gramatura 75 gramas, é aquela folha comum que a gente usa para uso escolar. Então, fiz aqui, né, todas as canetas, todos os tons, vamos ver como é que ficou no verso. Então, New Pen, a gente ainda tem alguma coisa de transferência, mas bem menos. Faber-Castell continua transferindo todas as cores. E a Cis Metallic, o prata e o dourado não transferiram e as outras cores transferiram. Teste em folha de 90 gramas. Peguei esse meu caderno aqui, tem 90 gramas. Então, usei todas as canetas. Vamos ver como que se comportou. Na Cis, prata e dourado não transferiram e as outras cores já transferiram bem menos. Faber-Castell ainda continua transferindo todas as cores para o verso. E a New Pen já quase nada de transferência. Algum pontinho que provavelmente eu forcei mais a caneta. Mas a gente já tem aí praticamente nenhuma transferência da New Pen em tons pastel. Meu caderninho de amostras tem folha em 120 gramas, então vamos ver como é que se comportou essas canetas aqui no papel de 120 gramas. Cis e Faber-Castell não transferiram, então a gente sabe aí que a partir de 120 gramas já dá para usar essas canetas sem medo. E vamos ver a New Pen também não transferiu. Então acho que a partir de 120 gramas
não acontece transferência para o verso da folha. Mas o interessante é falar que nenhuma dessas canetas, nem no caderno de 56 gramas, transferiu, manchou a folha seguinte. Só prejudicou o verso, né? Quando houve transferência, foi somente o verso da folha. E para finalizar esse teste, usei esta folha do tipo Bristol, da coleção XL, da marca Canson, 180 gramas. Então, deixa eu pegar aqui a folhinha pra gente ver como que ficou. Recomendo muito o uso desse papel, é um papel bem lisinho, bem branquinho, então quem gosta de colorir, quem gosta de fazer lettering, esse papel é ideal para isso também. Então vamos ver aqui todas as canetas utilizadas, virando, CIS nenhuma transferência, Faber-Castell também não uma transferência e New Pen nenhuma transferência. Isso aqui é sujeirinha, tá, pessoal da folha, não é transferência. Nenhuma delas transferiu, o que me parece muito certo, considerando que a gente está trabalhando aí com papel de alta gramatura, 180 gramas, então eu tinha certeza, se no 120 não transferiu, não teria por que no de 180 transferir. E o último teste que eu vou fazer com vocês é ver como essas canetas se comportam com a água. Então eu já estou aqui com um papelzinho ideal para aquarela, já risquei aqui. Risquei todas as cores da New Pen, porque a New Pen é a única que diz na embalagem que ela é aquarelável. As outras canetas não falam que são. Então eu risquei da New Pen todas as canetas, peguei uma de amostra da Faber-Castell e uma de amostra da CIS. Potinho de água já está aqui à mão. Deixa eu pegar o pincelzinho. Para fazer essa testagem eu estou usando esse pincel de pontinha ideal para aquarela, o número 6 da marca Keramic, linha 220. Então vamos ver como que essas canetas vão se comportar em contato com a água. A New Pen tem que aquarelar, porque diz que é aquarelável, e as outras canetas não falam nada na embalagem, mas eu penso que se não fala nada na embalagem, elas não devem aquarelar. Vamos ver. Teste finalizado e todas as canetas aquarelaram, inclusive Faber-Castell e a CIS. E para minha surpresa, Faber-Castell e CIS aquarelaram muito melhor do que a New Pen. Esse rosa da New Pen, ele praticamente não aquarela. Eu encharquei bem, mas sai bem pouquinho a tinta. Os outros tons aquarelam, claro que é um tom bem suave, mas eu tive dificuldade de conseguir puxar a cor tanto no rosa como nesse lilás. As outras cores até consegui puxar, mas acho que Faber-Castell e CIS aquarelam muito melhor. Me surpreendeu elas terem aquarelado, porque aí eu acho que esse item deveria constar na descrição da embalagem. Então é bom ter cuidado quando for usar Faber-Castell e CIS, porque não tem especificação na embalagem que elas aquarelam, mas se por tiver algum acidente com água, elas vão aquarelar e podem danificar o trabalho. Já mostrei a paleta de cores para vocês, já fiz o teste em papéis de diferentes gramaturas, já falei sobre a relação das canetas com a água. Agora é hora de falar como que elas se comportaram ao uso. Então todas elas têm um corpinho redondo e a tampinha engata no topo da caneta, o que eu acho bem importante. Primeiro, porque evita da gente perder a tampa, e segundo, porque quando a gente larga na mesa, essa tampa tranca para que a caneta não corra. Se a tampa não engatasse no topo da caneta, por essa caneta ser redonda, ela corre mais rápido. Então, aquele tipo de caneta que está toda hora caindo de cima da mesa. Então, bem bom que a tampinha engate no topo da caneta. A gente tem as três canetas com pontinha pincel, é uma característica em comum de todas elas, mas cada uma com um tamanho de pincel. Deixa eu tirar aqui e ver se vocês conseguem visualizar. A de maior tamanho é a New Pen, e eu achei ela bem rígida, por algumas vezes eu achei até que a ponta parecia que ia quebrar. Como eu sou iniciante, então eu não sou muito segura na escrita ainda, então eu tive um pouco de dificuldade. A Faber-Castell tem um tamanho de ponta intermediário e é muito macio, bem maleável, então quem gosta de ponta muito macia vai gostar muito da Faber-Castell. Eu não gosto de ponta tão macia assim, porque eu acabo perdendo um pouco a direção. A caneta parece que tá meio que solta na minha mão, parece que não obedece muito ao meu comando. O melhor pincel para mim de todas as três canetas foi o da CIS. Tem um tamanho que eu gosto, é macio na medida certa, então a caneta responde ao teu comando, ela faz o que tu quer que seja feito, né? Não fica dançando na tua mão.
Todas elas têm um tamanho bom para segurar, achei bem ergonômico. Eu tenho dificuldade de trabalhar com caneta muito longa. Tem canetas do tipo brush que são bem mais longas. Essas canetas eu tenho bastante dificuldade de trabalhar. Então essas três para mim têm um tamanho ideal. Aproveite, são bem ergonômicas, são gostosas de usar. Quem tiver a oportunidade de conhecer o produto, o que já conhece, me conta a opinião aqui nos comentários, porque a gente vai trocando opinião. Se souber alguma característica, se tiver algum comentário, alguma observação que eu esqueci de falar, por favor, contribui aqui nos comentários. Essa troca de experiência é muito importante, então a gente pode conversar ainda mais um pouquinho sobre esse assunto nos comentários. Aproveito para avisar para vocês que está acontecendo sorteio aqui no canal, então termina de assistir esse vídeo, vai lá assistir o sorteio. Eu encerro por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!